Nós temos dois assuntos diferentes que precisam ser abordados quando a gente fala sobre essas pautas LGBT, etc. Quando existe esse tipo de parada do orgulho LGBT, ETC, que eu costumo dizer, né, que é melhor do que você usar o mais, é você botar o ETC, que aí pode abarcar toda e qualquer inovação e outras ideias que venham se acrescentar. O primeiro aspecto que eu chamo a atenção é que essas agendas que vão sendo anexadas à pauta, que inicialmente era uma pauta de gênero ligada ao feminismo, então eu mesmo me lembro que eu estive em missões de paz das Nações Unidas, e as Nações Unidas são muito ligadas com essas questões de identidade. E quando eu tive a minha primeira missão, eu percebi que havia uma preocupação do equilíbrio entre homens e mulheres. Então, o que se chamava de gênero ou de distribuição igualitária de gêneros se referia a homens e mulheres. Depois isso foi crescendo, entrou a questão da homossexualidade, isso foi tratado também, e agora nós temos essa inovação dos transgêneros, que são aquelas pessoas que se identificam com uma série de gêneros, e o pior, esses gêneros também podem ser de uma infinidade de combinações. Então, acaba que há uma confusão muito grande. Muitos países já adotaram essa agenda que é considerada progressista. Na minha avaliação, ela não tem nada de progressista, mas, digamos, vamos adotar o que eles entendem e que eu seria, então, ou defenderia uma visão conservadora. O que nós chamamos de visão conservadora quando a gente olha uma parada como essa é justamente o fato, primeiro, de expor crianças a esse tipo de debate, sendo conduzidas, às vezes, pelos próprios pais, o que denota que o pai, esse sim, deve ter algum tipo de dificuldade, até mesmo de entendimento de como se dá essas relações, porque as famílias conservadoras, ou seja, elas entendem que você pode ter um pai, você pode ter uma mãe, você deve promover, inclusive, o aumento populacional, ou seja, o crescer e multiplicai-vos ali da Bíblia, ele só acontece com um homem e uma mulher. No entanto, os motivos que levam a essa disputa ideológica, a gente percebe que eles não tendem a realmente estarem aderentes ao direito dessas minorias. Você percebe que hoje, por exemplo, as mulheres sofrem com os esportes em que homens que se identificam como mulheres, eles adentram no esporte e acabam prejudicando. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, as meninas estão perdendo bolsas de estudo em universidades porque estão sendo superadas em alguns esportes e em processos seletivos por homens que se identificam como mulheres. Bom, fechado esse parênteses, vamos à questão das crianças. A criança, ela não tem maturidade, obviamente, para decidir essas questões sexuais. E essa sexualização precoce é uma das coisas que mais me preocupou, sabe? Eu olhei, eu recebi imagens, pessoas ali desnudas, algumas, inclusive, mostrando os seus órgãos genitais, de fato, com posições e posturas libidinosas, e as crianças sendo submetidas a isso. Inclusive, havia famílias, ou mulheres, ou homens, levando filhos que observavam essas cenas, muitas delas cenas eróticas e até pornográficas, em público. Então, na cabeça dessas famílias, isso é uma atitude progressista. Na visão de grande parte da população brasileira, e até, por que não dizer, mundial, porque essas pautas elas são impostas por grupos minoritários. Essas pautas causam muita confusão. Eu posso dizer para vocês que a minha esposa é psicóloga aqui, e eu estava lendo um estudo, veja só, do The Trevor Project, que é um estudo de esquerda aqui nos Estados Unidos. E ele alega que jovens LGBTQ, especialmente aqueles que se identificam como transgêneros, eles relatam taxas significativamente mais altas de ansiedade, depressão, pensamentos suicidas. E veja que coisa interessante, 45% dos jovens LGBTQ consideram seriamente tentar o suicídio, ou consideraram no ano passado. Então, você vê que esses estudos estão acontecendo,
Hoje há uma imensidão de jovens querendo retroagir, ou seja, desfazer aquelas cirurgias de mudança de gênero em que eles retiram seios, retiram órgãos genitais numa criança, num pré-adolescente que ainda não tem definido sequer as suas opções sexuais, e essa questão de identidade imposta pelos adultos, pelos pais, acabam gerando problemas ali na frente. Mas sabe que, a bem da verdade, eu faço questão de, a bem até da justiça com esse documento, dizer que a recomendação que eles fazem é o seguinte: deve-se direcionar a mais cuidados afirmativos de saúde mental e que devem dar mais acesso a cuidados de saúde que afirmem o gênero. Veja o que eles estão dizendo. Aqui na Califórnia, em alguns estados, quando uma escola identifica um adolescente com esse tipo de dúvida ou uma criança quase pré-adolescente com esse tipo de questão, os psicólogos progressistas indicam um tratamento de mudança de gênero. E sabe o que acontece? O plano de saúde, o seguro de saúde dos pais, é obrigado a pagar uma cirurgia de mudança de gênero sem autorização dos próprios pais. Vejam como isso vai avançando. Então, não é uma questão só de um evento cultural, não é até mesmo uma pauta política isolada, na qual se celebra um dia que poderia ser considerado, até como alguns defendem, uma data festiva. Na verdade, é uma data que expõe as nossas crianças, lamentavelmente, a esse tipo de erotização precoce que terá consequências. Já está acontecendo aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, vai acontecer no Brasil também.